Tragédia. Filho mata pai após flagrar agressão contra a mãe. Não mais suportando nessa situação, o filho teria agredido ao pai com uma marreta. Homem morre em incêndio em residência na zona rural de Matinhas. E ainda, Varley é o novo gerente de futebol do Campinense. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um jovem de 16 anos matou o próprio pai a marretadas. Ele teria chegado em casa e visto o pai agredindo a mãe. O caso está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Polícia Civil em Queimadas. A vítima foi o autônomo Emanuel Medeiros Souza, que tinha 41 anos de idade. Ele foi morto pelo filho, um adolescente de 16 anos, com golpes de marreta. O delegado Yuri Givago, da Delegacia Seccional de Queimadas e equipe, estão à frente do caso. Ele afirmou que, conforme a polícia apurou, o pai do adolescente era usuário de drogas e violento. O adolescente segue foragido. A vítima era usuário de drogas, notadamente álcool e ou cocaína ou maconha. Variava esse consumo dessa droga. E quando chegava em casa sob o efeito dessas substâncias psicoativas, costumava agredir a família, a esposa e o filho menor de idade. Esses fatos estão sendo investigados pela Delegacia de Alcantil e, não mais suportando nessa situação, o filho teria agredido ao pai com uma marreta. E o pai, desacordado, foi socorrido ao hospital de trauma, onde teve morte encefálica e, posteriormente, morte natural, morte confirmada. O delegado Yuri Givago acrescentou que as investigações vão apurar outras circunstâncias, ouvindo vizinhos e demais familiares. A investigação agora parte do princípio de que deve-se verificar se houve a situação de legítima defesa, se havia mais alguém na residência, não há nenhuma informação, é apenas uma elucubração do que a investigação vai ter que constatar, para que fique esclarecido se o homem foi morto em situação de legítima defesa, que aí o menor é o menor em conflito com a lei, que atuou de maneira legítima, ou se não, ou se foi um homicídio doloso, e se foi esse menor que praticou esse homicídio, o ato infracional semelhante ao homicídio, ou se tinha uma terceira pessoa na residência. E olha só, uma jovem foi vítima de feminicídio em Lagoa Seca. A vítima é uma jovem de 20 anos de idade. O acusado atirou na mulher usando uma espingarda. Ela é vítima de uma relação conturbada, de violência e insegurança. Ela relatou que no início tudo era muito confortante, com o consentimento da mãe, desde os 12 anos, que ela morava com o agressor, com quem tem 2 filhos. A vítima contou que ontem o marido, depois de mais uma briga, disse que iria viajar. Ele começou a beber lá com um amigo dele, começou a gritar. E do nada, começou a dizer: eu comprei uma passagem, hoje é a despedida. Só que eu jamais imaginaria que ele ia fazer isso comigo, né? Eu realmente achava que ele ia viajar. Conversando lá normal, disse que ia viajar. Aí tomou uma, tomou 2 e começou a se alterar. Me gritar no meio da praça, disse que era a despedida, eu não estava entendendo, estava falando coisa com coisa. Ela falou como foi a tentativa de feminicídio. Tomou meu celular e quebrou no chão todinho. Aí eu corri lá para minha irmã, quando ele puxou a arma. Aí colocou a bala dentro e puxou. Sempre, todas as vezes que eu deixava aqui, que eu falava que ia deixar ele falava em me matar. Aí eu continuei com ele, mas por medo também. E por amor, porque ele foi meu primeiro namorado. O acusado, Erinaldo dos Santos, de 28 anos de idade, segue foragido. E o incêndio atingiu uma residência no sítio Camará, na zona rural de Matinhas. Um homem morreu no local. O incêndio nesta casa, localizada no sítio Geraldo, em Matinhas, no Agreste, ocorreu durante a madrugada. E hoje, por volta das 5 horas da manhã, foi encontrado na residência o corpo do morador. O homem foi identificado como Antônio Velho do Nascimento, que tinha 63 anos de idade.
Uma unidade do Corpo de Bombeiros e uma do SAMU foram acionadas. A área foi isolada. No local, os bombeiros ainda se depararam com focos do incêndio. O corpo de Antônio Velho foi encontrado na sala parcialmente carbonizado. Essas imagens mostram como ficou o interior do imóvel, quase que destruído por completo pelo fogo. Parte do telhado desabou. O homem morava sozinho. O Corpo de Bombeiros investiga as causas do incêndio. A seguir, Parque de Bodocongó reabre neste final de semana. Olha só, o Parque de Bodocongó vai reabrir os portões neste final de semana, após 2 anos fechado devido à pandemia. Antes do fechamento do Parque de Bodocongó, Dona Rosineide costumava caminhar com a família. Agora, a aposentada reclama que o local está fechado há mais de 2 anos. Depois que fechou, ficou muito difícil para a gente, né? Onde fazer uma caminhada, onde tem uma área de lazer, né? Onde as nossas crianças possam vir, possam, né, se divertir, brincar um pouco no final de semana, né? Nossa comunidade não tem nada. Durante o período de suspensão das atividades, o que não faltou foram reclamações para que o local voltasse a funcionar. E a necessidade é grande, porque esse parque ele recebe não só o bairro universitário, mas ele recebe São Januário, como a representação do Clube de Mãe, tá de parabéns, Ariels, que representa São Januário, ele recebe Ramadinha, Morro do Urubu, Novo Bodocongó, Jeremias, praticamente toda a Campina, né? E os bairros que fazem os limites, os principais bairros que ficaram afetados. A primeira etapa da obra foi inaugurada em abril de 2017 e a segunda em 2018. Por conta da pandemia, o parque precisou fechar as portas. Mas a boa notícia é que, segundo a administração do parque, neste final de semana, as atividades já serão retomadas. Para nossa surpresa desagradável, a gente houve aqui uns vândalos que invadiram o parque, quebraram os portões para entrar e aí furtaram toda a parte de cabeamento da rede elétrica. E isso dificultou mais ainda, porque a licitação que tinha sido feita para a restauração, ela já tinha sido aprovada. E aí não teve como fazer uma emenda, não teve como adicionar esse trabalho da parte elétrica. Mas a infraestrutura em relação a pinturas, pisos, toda a parte de irrigação, que inclusive acho que vocês já devem estar vendo aí, está funcionando a irrigação aqui no parque, que não tinha, a gente conseguiu fazer. E como em primeira mão, né, eu estou aqui ainda, a engenheira da Suplan, ela acabou de sair, fazendo hoje a entrega da obra do parque, dessa primeira parte, podemos dizer assim, onde a parte elétrica também já está em encaminhamento, só aguardando a assinar, e acredito que agora no começo de setembro essa parte elétrica já vai ser realizada. Então a pergunta que todos esperam, né? E o parque vai abrir quando? Esse final de semana a gente já passa a funcionar normalmente. Atividades como caminhadas, aulas coletivas de dança e jogos voltarão a acontecer. O Parque de Bodocongó abre no próximo final de semana às 6 da manhã até às 6 da noite. E o assunto agora são as eleições 2022. Está liberada a partir de hoje a propaganda eleitoral. O que está permitido aos candidatos? O repórter Carlos Daniel conta pra gente. Os mais de 156 milhões de eleitores aptos a participar das eleições 2022 irão escolher o presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. E os candidatos e coligações partidárias precisam ficar atentos às regras que a Justiça Eleitoral já divulgou e que começam a valer a partir de hoje. Segundo a legislação eleitoral, os alto-falantes ou amplificadores de som podem funcionar entre 8 horas até as 10 da noite durante a campanha até a véspera da eleição, que é no dia 1º de outubro. Até dia 29 de setembro, as candidatas ou candidatos ou partidos, as federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizar também aparelhagem de som fixa, e isso entre 8 e 24 horas. Esse horário poderá ser prorrogado por mais de 2 horas se o comício for de encerramento da campanha.
campanha. Com relação ao material gráfico, caminhada e carreata, eles podem acontecer acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio e estão liberadas até às 10 da noite do dia 1º de outubro pela legislação. Com relação aos anúncios de propaganda eleitoral, serão permitidas até o dia 30 de setembro a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidata ou candidato no espaço máximo por edição. Carlos Daniel, para o Borborema Notícias. A seguir, Varley é anunciado como novo gerente de futebol do Campinense. Olha, encerrada a temporada 2022 para o Campinense, né? E ele já deu pontapé no planejamento para 2023 e anunciou hoje a contratação do novo gerente de futebol, Varley Santos. Fala, torcida do Campinense, fala, torcedor raposeiro. Aqui quem fala é Varley, seria o novo gerente de futebol para 2023. Agradecer também, é claro, toda a diretoria pela confiança. Assim que me fizeram o convite, já aceitei prontamente, até porque sei da grandeza que é o clube, sei da magnitude e do peso que é vestir essa camisa do Campinense. Pois trabalhei aí como atleta em 2012, naquela ocasião nos sagramos campeões paraibanos de 2012. Espero trazer toda essa experiência, esse conhecimento em prol do Campinense Clube, com muito trabalho, muita dedicação. Estarei dia a dia no clube, e principalmente com muito planejamento, porque já começou o planejamento para 2023 e a gente espera traçar os objetivos, e principalmente os objetivos traçados, eles têm que ser conquistados, é claro, com muito trabalho. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!